Meus irmãos, capítulo 17 do Evangelho de Mateus, verso 1, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, e outra para Moisés, e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo na nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato Elias virá, restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele falara a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, aproximaram-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-os aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos trazei-me aqui um menino? E Jesus repreendeu o demônio, e saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não puderam expulsá-lo? Não pudemos expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e de jejum. Reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo, dos filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. Amém? Curve tua cabeça, querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus. Te damos graças nesta noite, Senhor. E lhe pedimos que o teu Espírito Santo use-nos, ó Pai, segundo a tua boa vontade, para que possamos expor as Escrituras, que possamos, Senhor, ministrar o coração da tua igreja, trazendo edificação, trazendo consolo, trazendo exortação aos teus filhos, ó Pai. Que a tua palavra, Senhor, fale a nós, segundo a tua verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos,
Eu queria falar nessa noite sobre a nossa vida espiritual. E colocá-la dentro de 3 níveis de uma vida espiritual que nós muitas das vezes expressamos no nosso dia a dia, e nós sabemos, irmãos, que o resultado daquilo que nós vivenciamos diariamente é, a princípio, aquilo que plantamos no mundo espiritual. É aquilo que nós exercemos na vida espiritual, segundo a nossa fé, é que resultará em tudo aquilo que nós acreditamos como bênçãos, como vitória, como crescimento, como bênçãos para a vida espiritual, família, trabalho, financeiro, tudo aquilo que vai reger essas áreas da nossa vida. É necessário que a nossa vida espiritual, ela comece certo, de forma certa, e mesmo em meio aos intempéries, às dificuldades, nós mantenhamos a nossa vida espiritual dentro dos princípios bíblicos que Deus requer de nós, para que nós possamos, de fato, ter bons resultados, para que possamos dar frutos, porque a Bíblia, ela exige de nós, Deus exige de nós, Cristo exige de nós, a nossa própria consciência de nós mesmos também exige de nós que nós precisamos dar frutos. Nem simplesmente, muitas das vezes, nós pensamos nos frutos como, biblicamente, a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito, lá em Gálatas, nem sempre. É claro que a gente pensamos nos resultados, no crescimento, em algumas áreas que nós queremos sanar, que é problemática em nós. Eu mesmo tenho algumas áreas da minha vida que eu preciso trabalhar elas. E que eu muitas das vezes sou negligente nessas áreas. Às vezes emocional, muitas das vezes eu sou ansioso, muitas das vezes eu tenho medo de algumas situações. Então, assim, são coisas que me prejudicam, que me atrapalham na minha vida, no desenvolvimento com a minha família, no relacionamento. Então, são coisas que eu preciso trabalhar. Eu tenho consciência desses males em mim, tenho consciência do que a Bíblia exige, mas muitas das vezes eu sou negligente em trabalhar essas áreas. Por quê? A gente é negligente, falando de mim principalmente, porque ela exige disciplina, irmãos, uma disciplina de vida que requer de nós uma atenção focado naquela situação que eu preciso trabalhar para que eu possa sanar aquele problema, tá? E isso serve para todas as áreas. Uma das coisas básicas, se você é uma pessoa disciplinada, em qualquer área você terá um bom resultado. Se você é uma pessoa aplicada àquilo, seja nos estudos, você terá um bom resultado. Aplicado na sua profissão, fazer o melhor, você terá um bom resultado. Se você é aplicado no conhecimento da Bíblia e aplicá-lo como na vida, não só no conhecimento racional, acadêmico, sem resultado espiritual, mas se de fato você aplicar na vida, você terá um bom resultado. Terá um bom discernimento, terá um bom conhecimento, que vai resultar em lhe dando sabedoria e muitas bênçãos sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. O que eu queria falar nesses 3 níveis de vida espiritual? O primeiro aqui, ele está focado nesse acontecimento, quando Jesus leva Pedro, Tiago e João à parte no monte, e ali se transfigura diante deles. Jesus se resplandece, aparece Moisés, aparece Elias. Moisés, ele é o legislador de Israel. Ele é aquele que traz a lei de Deus, ele representa a lei, né, ali. E Elias representa os profetas. As escrituras no Antigo Testamento, na época de Jesus, e até no Antigo Testamento, ela se relacionava entre leis e profetas. Quando se falava das escrituras, lei, a Torá e profetas, não é? Então, assim, hoje nós relacionamos
e denominamos os livros, e alguns livros em suas categorias. Livros poéticos, né? Eclesiastes, Provérbios, Salmos, livros proféticos, né? Profeta maior. Então nós categorizamos hoje. Mas no Antigo Testamento e na época de Jesus, era leis e profetas. Você vê que quando Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, o rico, ele dá uma justificativa para sair dali. Ele fala: Senhor, se um dos mortos for ter com lá os meus familiares e avisá-los para que eles não venham para este lugar, e vai aos seus familiares avisar de que existe um lugar de tormento, que eles deveriam cumprir a lei. Abraão diz assim: olha, eles têm a lei e os profetas. Se eles não ouvem a lei e os profetas, tão menos eles ouvirão alguém que ressuscitou dos mortos. Então quer dizer, o conhecimento de Deus, irmão, ele não é por intermédio de milagres, ele é um ponto de contato. Não é por intermédio de coisas que nós muitas das vezes espiritualizamos. O conhecimento, ele é por meio das escrituras, ele é da palavra. É o que acontece aqui. Essa espiritualidade rasa e superficial que Pedro, Tiago e João estão levando. Quando Jesus leva eles para esse local, o que Jesus faz? Jesus vai orar. E o que eles vão fazer? Vão dormir. Então, você já tira o nível de espiritualidade. Por mais que eles estão andando com Jesus, andando com Cristo, a espiritualidade deles não está no mesmo nível de Jesus. Por mais que Jesus fosse o próprio Deus, mas Jesus estava discipulando eles. E eles não estão acompanhando o raciocínio, a mente, nem a vida espiritual de Jesus. Quando Jesus vai orar, eles vão dormir, né? Então isso acontece no Getsemane também, isso acontece aqui. Então você vê que o nível de espiritualidade deles é um nível raso e superficial. Você vai ver o resultado quando eles descem do monte, né? Olha só, quando eles descem do monte, a primeira coisa que acontece, você vê o nível, quando é um nível raso, a primeira coisa, um homem traz uma criança endemoniada, com problemas de espíritos malignos. E levam para quem? Para os discípulos. Os discípulos põem a mão, os discípulos rodopeiam, dá cambalhota. Isso não aconteceu, só estou parafraseando. O demônio não sai. E eles pegam, o pai pega o demônio e vai até Jesus. E fala: Senhor, olha, levei para os teus discípulos e eles não conseguiram repreender o demônio do meu filho, que se joga na água, se joga no fogo, e ele é atormentado a vida inteira. E Jesus falou: geração má e incrédula, né? Até quando eu vos sofrerei? Até quando eu vou estar convosco? Quer dizer, Jesus também não aceitava aquela situação de um nível espiritual de quem estava andando com ele, permanecer naquele raso, de não ter poder e autoridade de Deus, que foi dada a eles também, e eles não entendem. Eles viveram algo emocionante, espiritual. Eles viram Jesus transfigurado, eles viram Jesus com Moisés, com Elias, conversando, e eles têm uma espiritualidade sem entendimento. Porque Pedro, irmãos, ele toma a palavra. Eu preguei aqui falando há uns dias atrás sobre Pedro. Pedro toma a palavra, como sempre, precipitado, e diz: Senhor, bom estarmos aqui. Nós vamos fazer uma tenda para ti, para Moisés e para Elias, e vamos ficar por aqui, Senhor, porque o negócio deve ter sido muito bom. Ver Jesus resplandecendo, a nuvem da glória, tomar aquele ambiente. Imagine o poder que eles não sentiram ali, irmãos. Só que eles vivem um êxtase espiritual, mas sem entendimento. Porque Pedro, diz a Bíblia, que ele não sabia o que estava falando. Olha só, ele está vivendo um êxtase espiritual, uma experiência espiritual, mas o nível de entendimento dele é raso. Porque só é possível por meio das escrituras e de uma vida de oração, acompanhada de jejum e oração. Porque lá embaixo, quando eles vão repreender o demônio, Jesus diz: ô geração má incrédula, eu até quando vos sofrerei? Essa casta de demônio só sai por meio da oração e do jejum. Quer dizer, irmãos, esses são a tríade. São as três ações do cristão que, se ele fizer,
Irmão, não tem demônio que resista ao poder de Deus na vida desse crente. Não tem dificuldade que abata esse crente. Por quê? Porque ele é um crente que ora, ele é um crente que busca as escrituras, ele é um crente que jejua. Esses são os níveis que nós precisamos buscar. E eles não estavam buscando isso. Eles estavam, estou andando com Jesus, estou vendo milagre, estou vendo maravilhas. E eles não têm a responsabilidade de buscar as escrituras, de orar, de jejuar. Nós queremos uma mudança de um nível espiritual para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja. Nós temos que trazer esses itens para nós, esses princípios de vida para nós. Irmãos, olha só, lidar com demônios não é brincadeira. O diabo existe, irmãos. O diabo, ele gosta de se disfarçar, de se camuflar e de dizer que não existe. A primeira coisa que o diabo faz numa situação de um problema é dizer que o problema é a outra pessoa e nunca ele. Quando a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas é contra os principados e potestades. Quer dizer, quando eu não estou nesse nível espiritual, eu sou superficial, sou raso espiritualmente, e que o diabo vem disfarçado numa situação, eu penso que o meu inimigo é quem? A pessoa que está do meu lado, a pessoa que está me perseguindo, a pessoa que está falando mal de mim, a pessoa que está fazendo algo contra mim. Eu penso que o meu inimigo é ele, quando na verdade a Bíblia diz que o inimigo está por detrás. E por que eu não enxergo? Porque eu não tenho discernimento, não tenho entendimento, não tenho sensibilidade espiritual. E isso eu só consigo por meio das escrituras, oração e jejum. Irmãos, se eu quero ter uma mudança radical na minha vida, em qualquer área, eu tenho que mergulhar nesses itens. Eu não posso viver os milagres. Porque, irmãos, muitas das vezes a experiência de outros. Eu não posso esperar a igreja. Você não pode esperar a experiência sobrenatural do púlpito da igreja. O púlpito não pode faltar poder. Não pode faltar unção. Nós, obreiros, temos que estar realmente revestidos de Deus, na palavra, na oração, no jejum, para que aquilo que a igreja espera de Deus, elas recebam. Mas eu não posso, todavia, esperar só do púlpito, do pastor, da missionária, do diácono, do irmão que prega. Eu não posso esperar, eu não posso criar um culto do poder para você vir sentir o poder. Esse poder tem que ser vivenciado a todo momento na sua vida. Quando você vem aqui, você só recebe aquilo que você cultivou lá. Aquilo que você cultivou na oração. Até para ouvir a voz de Deus, nós se tornamos mais sensíveis quando estamos orando e jejuando. Quando você pega as escrituras, vivendo esse nível espiritual, você olha para a palavra, você lê a palavra, você fala assim, Deus está falando. Por que Deus, muitas das vezes, você fala, Deus está em silêncio comigo? Porque você não vai nas escrituras. As escrituras é a palavra de Deus, é a voz de Deus que fala conosco. Mas nós queremos viver na experiência do raso. Eu espero que que Deus use o pastor para falar comigo. Eu quero que Deus use um profeta na igreja para falar comigo, porque eu só vou entender que Deus falou comigo se Deus usar alguém para falar comigo. Quando na verdade Deus pode falar comigo quando eu abrir as escrituras. E quando Deus usar um profeta para falar comigo, ele vai confirmar aquilo que eu entendi nas escrituras. É assim, irmãos. É tão simples, é nós que criamos uma dificuldade muito grande para a vida espiritual. Ela é tão simples e nós esnobamos, nós desprezamos esses feitos. A gente pensa como pensava Naamã quando foi para ser curado. Ele não aceitou a simplicidade de Eliseu dizer para ele, vá lá e mergulha 7 vezes no Jordão. Ah, não. Eu pensei que ele ia vir, colocar a mão, clamar, espernear e ia ser curado. E ele pediu algo tão simples. Jesus pede algo tão simples para nós. Ore, irmãos. A autoridade não é dada só para o pastor, para o A, para o B. A autoridade é dada para a igreja. E quando você é a igreja de Jesus, irmão,
essa autoridade que há na sua vida, ela pode se manifestar. Não tem demônio. O diabo, ele se camufla, ele se esconde, ele finge para você que ele não está ali. Você fica descansado, você baixa a guarda. E ele está aqui. Se a escritura está dizendo que ele tomou um menino, irmão, ele tomou uma criança. Ele endemoniou uma criança. Que o pai sofria, a família sofria com aquela criança. E quando quando ele chegou aos discípulos, os discípulos não puderam repreender. Tinham acabado de descer do monte. Eles acabaram de descer, está aqui. Quando eles desceram do monte, que eles vivenciaram, viram Elias, viram Moisés, viram Jesus, e ali resplandecendo. Quando desceram lá embaixo, não conseguiram repreender o demônio. Que contraste, irmão. É o que acontece muitas das vezes aqui na igreja. Não aqui, eu digo de uma forma geral, na igreja de um modo geral. Você vem para a igreja, recebe uma palavra poderosa, recebe a unção de Deus, você sai daqui tinindo, cheio, virado no giraia, turbinado em 5.0. Aí você chega lá na segunda-feira, parece que esse poder que estava aqui, que é o poder do monte, que você viu Jesus, você viu Moisés, você viu a nuvem, você ouviu Deus no domingo. Na segunda, o diabo ri da tua cara. O diabo diz para você que você não vai conseguir, você se entristece. O diabo fala para você, olha, você não vai dar certo, e você desiste. Mas no domingo foi poderoso o culto. Deus bradou forte lá na igreja. Mas a segunda-feira é uma lástima. A semana é a pior de todas. Por quê? Porque o poder não está acompanhado de uma vida espiritual constante de oração, jejum e palavra. É isso que Deus está... Irmão, é isso que vai dar em nós frutos. É isso que vai nos sensibilizar para nós entendermos a palavra e nós aplicarmos na nossa vida. Parece ser tão difícil jejuar e orar. Mas Deus requer isso de nós. Não porque Deus quer que façamos isso no sentido de que, mas é preciso, irmão, negar a si mesmo, matar a nossa carne, se colocar na presença de Deus, para que nós possamos viver uma vida espiritual verdadeiramente genuína. Verdadeiramente uma vida que Deus quer de nós. Que nós possamos realmente ver o agir de Deus. O diabo, ele é real, ele existe. E ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não quer saber se você tem 10, 20, 30 anos de crente. Se você bobear, ele traga você. Porque a Bíblia diz que ele ronda como leão, bramando ao derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. Se você está com brecha na sua vida, se você está com as guardas para baixo, ele vai tragar você, ele vai tragar a sua família. Mas se você for um crente, vigilante, que ora, que busca e que jejua e que está ali diante, frequentemente vigiando, na medida que o diabo, na primeira que o diabo se colocar na tua frente, você fala, Satanás, tchau, sai, vaza, vai embora em nome de Jesus. Você não precisa nem gritar, irmão. Ele corre na hora. Porque essa autoridade foi dada para nós. E Deus quer nos elevar ao nosso nível espiritual. Não viver mais nesse nível, irmão, de igreja, casa, trabalho e nada diferente, nada acontece. Parece que as coisas só pioram. Deus quer elevar o nosso nível espiritual. Nós precisamos sair desse raso. Essa experiência que eles têm é tremenda, é maravilhosa. Mas quando eles descem do monte, essa experiência do monte tem que ser a experiência do vale. Quando eles descem lá embaixo, já não tem mais poder, já não tem mais unção. Eles ficaram tão maravilhados com aquilo, que eles disseram, vamos fazer uma cabana aqui, uma tenda, nós vamos ficar aqui, nós não vamos sair daqui. Irmãos, nós também não podemos, isso aqui é uma realidade para nós. A nossa vida cristã, ela por si só, o ambiente cristão, ele é saudável. Você pode estar cheio de carrapicho, cheio de problema. Você vem para a igreja, você sai daqui aliviado, contente, feliz. Sem orar, sem jejuar, sem fazer muita coisa, sem muito esforço. O próprio ambiente, o nível da espiritualidade de um, de outro, na comunhão da igreja,
já te ajuda muito. Por isso que não pode deixar de congregar. Por isso que não pode deixar, como diz lá em Hebreus, como costume de alguns, deixando de congregar. Não deixe de congregar, porque a igreja é um local que você vem triste e sai feliz. Você vem doente e sai curado. Você vem mal e sai bem. Porque é a igreja, esse nível, esse ambiente aonde a igreja está, Deus se manifesta. A salvação, a libertação, a cura. Mas nós não podemos se acomodar com o ambiente. Eles queriam se acomodar, dizendo, vamos ficar aqui de boa, Senhor. Vamos ficar aqui, ó, só, sabe, ó, só sentindo, só adorando, só. Não, peraí, nós precisamos descer lá embaixo. Porque é uma responsabilidade, irmãos. Há pessoas doentes, como é o caso do menino que vem endemoniado, que eles não conseguem curar aquele menino. Nós não podemos se acomodar com uma igreja que nós frequentamos e que o louvor é muito bom, a pregação é muito boa, o ambiente é muito gostoso, eu saio daqui feliz. Mas eu não posso me acomodar só com isso. Eu não posso ouvir Moisés, ouvir Elias e ouvir Jesus. Não, irmão, eu tenho que ouvir Jesus. E Jesus nos chama a uma responsabilidade e de pregar o evangelho a toda criatura. Ele não falou assim, olha, apóstolos, a responsabilidade é de vocês. Olha, pastores, a responsabilidade é de vocês. Ele está dizendo para a igreja, e de pregar o evangelho a toda criatura. E o que o diabo quer fazer? O diabo quer nos calar, e o diabo muitas das vezes nos cala. Ainda trabalhando com as pessoas, nós não pregamos o evangelho. A gente está vendo as pessoas doentes, endemoniadas, a gente não cura aquelas pessoas, porque a gente tem medo, a gente tem vergonha. Muitas das vezes a gente tem nós somos covardes para estender as mãos, quando na verdade o Senhor nos responsabilizou e nos chamou para ir e pregar o evangelho, a sua palavra, na autoridade dele. Eis que vos dou poder. Ele não deu poder para alguns, ele deu poder para a igreja. Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões, para repreender os demônios. O diabo não poderá resistir. E a gente sabe, irmão, está deixando o diabo pintar e bordar com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, como é o caso desse pai que leva o filho endemoniado, que se joga na água, que se joga no fogo, e os discípulos não têm autoridade para repreender aquele demônio. Que eram demônios, que só saía por meio. Irmãos, preste atenção. A maior luta, a maior ação de Satanás contra nós é muito maior do que no mundo. Os diabinhos que você lutou ontem não são os mesmos demônios que você vai lutar hoje, e não vai ser os mesmos principados que você vai lutar amanhã. Por isso que o nosso nível tem que se elevar. O diabo não pode olhar para nós e rir da nossa cara. Ele tem que correr de medo. Porque ele tem que ver Jesus, a autoridade de Cristo na minha e na sua vida. Você não pode ficar vivendo com a experiência do passado, com a experiência lá de cima do monte. Você tem que viver com aquela experiência que Deus vai te dar no momento e dizer, em nome de Jesus, Satanás, na minha casa você não vai brincar. Com os meus filhos você não vai mexer. A maior investida de Satanás hoje é nas crianças, nos filhos. E às vezes a gente fica ali, irmão, dormente, sabe, dormindo, acomodado como Pedro, Tiago e João. Vamos ficar aqui no monte, sabe, só no somebody love aqui, de boa, enquanto o diabo está destruindo famílias, casamento, filhos, jovens e adolescentes, e nós quer ficar ali no monte, ouvindo Moisés, ouvindo Elias, sabe, na experiência, quando na verdade essa experiência daqui tem que se manifestar com poder lá embaixo, na vida daqueles que estão endemoniados, daqueles que estão presos nas garras de Satanás. Como é que vai ser teu ano de 2021? Será que vai ser igual de 2020, a mesmice? Igual de 2019, igual de 2018, a mesmice? Deus está nos chamando para viver um nível de espiritualidade maior do que foi do ano passado. Muito maior. Porque existe um nível da obra de Deus, irmão. A obra de Deus é carente, a obra de Deus precisa. A obra de Deus necessita de homens e mulheres que sejam cheios do Espírito Santo, que não se acovardam diante do diabo, que não vão se acovardar diante do mundo, que não vão se acovardar diante do que está por vir.
Deus está nos chamando, irmãos, para vivenciarmos um nível maior. Ou você vive o raso, ou você vive o nível da comodidade. Tá bom, mas não é isso que Deus quer, não, irmãos. Deus quer te chamar você lá, colocar você lá no meio do fogo. Lá no meio do olho do furacão. É lá que Deus quer te colocar. É lá no meio mesmo das trevas que Deus quer te colocar lá, para você ser luz. Para você chegar lá e onde você pisar a planta do pé, a autoridade do Evangelho na sua vida se manifestar naquele ambiente. Vidas serem transformadas através de você. Vidas serem tocadas por meio de você. Não fique acomodado. Deus, a gente estamos buscando o comodismo, irmão. E o comodismo é ruim para a nossa vida espiritual. É mal. A comodidade nos destrói. Se você olhar na Bíblia, todas as civilizações que se acomodaram a um nível de vida foram destruídas. Foram destruídas. Deus não nos chama para o comodismo. Deus nos chama para viver um nível do poder, da unção, da graça por meio do Evangelho. E o nível que nós temos que viver é o nível que Jesus vive. Apóstolo Paulo disse assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que a gente não estamos fazendo ao contrário? Eu estou vivendo, enquanto em mim Cristo está morrendo. O Cristo vive em você, e nós morremos, e Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive. Esse é o nível que Deus nos chama de vida. Esse é o nível que o Senhor chama e requer de nós. Quando o viver para nós é Cristo e o morrer é lucro. É dizer como Paulo: portanto, que eu cumpra o ministério e o chamado de Deus que me está proposto. É chegar no final da carreira e dizer: terminei a carreira e guardei a fé. Desde agora está me guardado a coroa da justiça. É esse nível espiritual que Deus está nos levando. E que Deus quer que nós vamos, que nós abracemos para nós nesse ano de 2021. Porque aceitar, irmãos, eu sempre digo aqui, aceitar a vontade de Deus é sair do comodismo. Aceitar a vontade de Deus é o nível que Deus requer de nós. Entender a perfeita vontade de Deus é viver uma transformação, uma metanoia. E para isso, irmão, você tem que se deixar, você tem que se entregar, você tem que se dedicar, você tem que dizer para Deus: eu quero, e deixar Deus fazer na sua vida. Porque quando Jesus, ele desce do monte, ele repreende o demônio daqueles meninos, porque os discípulos não puderam repreender, ele diz que agora ele precisa ir para Jerusalém. Ele diz assim no verso 20, verso 22, quando ele repreende o demônio, ele diz no verso 22, reunindo eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Estes o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Nós temos uma dificuldade de entender a vontade de Deus, porque foi para isso que Jesus veio. É como a Vera falou aqui, o Natal não é simplesmente o nascimento, o Natal já aponta para a morte de Jesus. Já aponta para a morte. Essa foi a missão dada e a missão cumprida de Jesus, morrer. E eu já disse aqui que o que o diabo não queria que acontecesse com Jesus era que Jesus morresse na cruz. Quando alguém diz que houve festa no inferno quando Jesus morreu na cruz, isso não existe na Bíblia e isso nunca aconteceu. Porque o diabo não queria que Jesus morresse na cruz.
O diabo fez de tudo para Jesus não morrer na cruz. Até quando Jesus estava na cruz, ele disse, desce da cruz, tem pena de você mesmo, não vai morrer não. O diabo usou Pedro, não, você não vai morrer não. O diabo não queria que Jesus morresse na cruz. E a cruz era a vontade de Deus para Jesus. Essa era a obediência perfeita de Jesus. E aceitar a vontade de Deus é aceitar ser obediente à vontade de Deus, irmãos. Esse é o maior nível de vida espiritual que uma pessoa pode ter, é a obediência. Porque quando você está para obedecer, e você é obediente à palavra, você já não vive mais o que você quer viver, você vive o que Deus está dizendo para você viver. Você vai para onde Deus quer que você vai. Se a vontade de Deus era ir para Jerusalém, morrer lá em Jerusalém, peraí, se eu vou morrer em Jerusalém, por que eu vou para Jerusalém? Não vou para Jerusalém, não, vou para Cafarnaum, eu vou para Bereia, eu vou para outro lugar, mas para Jerusalém eu não vou, porque em Jerusalém eu vou morrer lá. Não, Jerusalém era o local que Jesus teria que morrer, e era para lá que ele ia. Então aceitar a vontade de Deus, irmãos, é o maior nível. Para você chegar nesse nível, você vai ter que matar-se a si mesmo, orar, ler as escrituras, jejuar, para que a vontade de Deus seja perfeita na sua vida. Porque se você não aceitar essa vontade, irmãos, você vai ficar quebrando a cara, quebrando a cabeça, enrolado, sem direção, enquanto você não dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa foi a fala de Isaías, quando ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Sabe qual que foi o fim de Isaías? Foi cerrado ao meio. E muitos outros mártires da Bíblia, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, foram queimados, foram apedrejados. Mas por quê? Porque aceitaram a vontade de Deus, irmão. O Evangelho que diz que você vai ser honrado, exaltado, não é esse Evangelho que Jesus prega na palavra. Porque Jesus disse que nós vamos ser perseguidos, vamos ser caluniados, vamos ser expulsos. Nós temos que aceitar, irmãos, a vontade de Deus sobre nós. E viver esse nível espiritual. Amém? Se coloque de pé. Essa é a receita, irmãos. Eu já preguei isso aqui de outras formas, falando esses mesmos princípios. Porque, irmãos, é o que tem, é o que a Bíblia nos dá. É o que a Bíblia nos dá. Com Jesus você não vai por atalho. Com Jesus você vai pelo caminho, que é o caminho que Jesus quer. Ele é o caminho. E esse caminho é o caminho estreito. Não o caminho largo. O caminho largo é fácil. O caminho estreito é o caminho difícil. É para esse caminho que o Senhor está nos chamando. É esse caminho que nós estamos trilhando. É o caminho dos espinhos. É o caminho das dificuldades. É o caminho das lutas. É o caminho das aflições. Então vamos aceitar. Vamos trilhar esse caminho. E vamos aceitar a vontade de Deus. Se queremos chegar em 2022, cheio do Espírito Santo. Se queremos ver essa igreja cheia de gente salvas. Não é só cheio de crente, não. Mas gente salva, liberta, transformada. Porque nessa igreja tem que ter autoridade. O endemoniado tem que entrar aqui. Ele não pode sair daqui endemoniado, irmãos. O enfermo não pode sair daqui enfermo. E se ele chegar na tua casa, ou você chegar na casa dele, ele não pode continuar do mesmo jeito que ele está. Porque a autoridade de Deus que você recebe aqui, que você recebe pela palavra, por meio do Espírito Santo, tem que se manifestar lá na vida dele. Curve tua cabeça. Depois da oração, o nosso irmão Adriano vai falar algo aqui de Deus. Ô Senhor, eu quero lhe dar graça nesta noite, Pai. Porque Tu nos trataste de uma forma maravilhosa, Senhor, por meio da palavra, da exposição das Escrituras. Eu expus, ó Deus, a Tua palavra, a Tua igreja. Que
essa palavra fique gravada no coração deles. Que ela seja uma semente que brote. Que essa palavra, Senhor, possa adentrar aos ouvidos, permear a alma, o coração deles. Para que nós possamos vivenciar uma verdadeira espiritualidade. Uma verdadeira fé. Um verdadeiro evangelho. Segundo a tua verdade, Senhor. Não a nós, Pai, não a nossa. Mas a tua vida se manifeste em nós, Jesus. O teu poder se manifeste em nós. Que possamos ser instrumentos aonde chegarmos, aonde colocarmos as mãos, aonde pronunciarmos o evangelho. Que haja vidas transformadas, restauradas, tocadas por meio da tua palavra, Senhor. Pai, há um povo aqui, um povo que almeja vivenciar isto. A subir o nível. A viver outro nível espiritual, Senhor. Eu quero, eu aceito a tua vontade para a minha vida. A obediência, Senhor, eu aceito, Pai. Que o teu povo também aceite nesta noite, Senhor. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus.